Bom, e nesse vídeo aqui, eu resolvi aqui fazer um vídeo rápido para falar sobre uma coisa bastante interessante que vocês aí que estudam astrologia védica também podem usar e devem usar para aprofundar o estudo de vocês e para vocês buscarem outras fontes que não sejam apenas os livros astrológicos ou os vídeos no YouTube, tá? Que eu estou usando atualmente e me deu novos insights que eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre, que é o chat GPT ou as IAs, certo? As inteligências artificiais. Usar essas inteligências para fazer o estudo da astrologia védica. E como vocês podem fazer isso? Simplesmente conversem com o chat, né? Conversem com a IA e vocês vão ver aí que ela pode oferecer muitos dados e muito conhecimento para vocês a partir de perguntas que vocês formulem para ela. Vocês podem colocar o mapa de vocês aí, digitar o mapa de vocês lá para a inteligência artificial e ela vai fazer várias interpretações baseadas nos livros astrológicos que vão ser de grande conhecimento aí para muita gente, certo? Bom, e o tópico do vídeo de hoje, além desse tópico inicial aqui, é falar sobre uma ressignificação aqui sobre o Atmakaraka. Nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre o Lagnesha, só que eu deixei de falar sobre o Atmakaraka. E eu acho que é de grande importância que vocês entendam aí o papel do Atmakaraka no mapa. E foi a partir das conversas com a IA, certo? A IA do Google especificamente, que eu consegui aí ter uma noção sobre o que Jaimini quer dizer e ele quer falar sobre Atmakaraka. Para quem não sabe, o Atmakaraka é o seu planeta com grau mais elevado no mapa védico. Então, digamos que é o planeta que tem o grau mais elevado. Então, ele significaria a sua alma, ele significaria o destino da sua alma. Muitos astrólogos aqui no YouTube, eles falam que o Atmakaraka ele representa você, e muitos até colocam que o Atmakaraka pode dar características físicas. E isso confunde muita gente, inclusive eu, tá? Durante muito tempo eu fiquei confuso, só que essa confusão acabou e por isso eu estou fazendo esse vídeo. Então eu acho que eu gosto bastante de separar as coisas e dar um papel específico para cada coisa no mapa. Então assim, se algo tem cada coisa no mapa tem um papel. Não dá para uma coisa simbolizar, as duas coisas simbolizarem a mesma coisa, certo? Então assim, aspecto físico está ligado ao Lagna. E quem comanda o Lagna é o Lagnesha. Pronto, ponto. Então assim, a Lua também vai ter a sua influência, o Sol, mas não é influência direta, certo? Na sua aparência física. Então muitos astrólogos falavam que o Atmakaraka ele iria influenciar as características físicas. São poucos, mas eu já tinha visto alguns. Outros falando que o Atmakaraka simboliza o destino da pessoa. E aí que está outra confusão. O Atmakaraka ele não é o destino da pessoa, ele é o destino da alma, do espírito da pessoa. O que é diferente do corpo físico, certo? O corpo físico encarnado ele está ligado ao Lagna e ao Lagnesha. Então, por exemplo, vou exemplificar aqui com o meu caso. O meu nome, o meu corpo físico, como eu fui registrado e tudo mais, nesta vida é determinado pelo meu ascendente e pelo meu Lagnesha, que é o First Lord do meu mapa. E no caso de vocês também. Mas o espírito, a alma, o que quer que vocês queiram dar o nome, que é essa essência divina que passa por várias existências aí, para quem acredita ou não em reencarnação, isso daí não vai estar ligado ao Lagnesha, não vai estar ligado ao Lagnesha ou Lagna, isso vai estar ligado ao Atmakaraka. E é nesse ponto que o Atmakaraka ele entra. Ele fala sobre o destino do espírito, da alma, o que você traz de outras vidas e o seu destino nessa transmutação física aqui. É complicado, mas vocês conseguem separar o joio do trigo nesse caso, né? Lagna, corpo físico, seu nome, sua identidade física. Lagnesha, certo? Lagna e Lagnesha. Atmakaraka, jornada do espírito, alma, o que o seu espírito quer nesta vida, o que ele quer passar, a sua jornada transmigratória até aqui. Tá? Então isso é o Atmakaraka, que é o planeta com grau mais elevado.
no seu mapa. E ele é muito importante, certo? Ele é fundamental. Ele é tão importante quanto o Lagnesha, tá? Mas cada um cumpre um papel diferente no mapa, certo? E o Sol e a Lua, certo? O Sol e a Lua é fácil, eu já falei algumas vezes aqui, eles são extremamente importantes. E assim, interessante que o Atmakaraka e o Sol, eles vão ter conotações parecidas. Muita gente fala que o Sol é o espírito, só que o Sol é a centelha divina que brilha para todos. Então o Sol tá lá para todo mundo, certo? O Sol brilha para todo mundo, então todo mundo vai ter um Sol. Essa centelha divina. Quando eu estava ali estudando pela IA, eu fui perguntando alguns detalhes e ele me passou os detalhes, certo? O detalhe bastante interessante que o robô lá conseguiu decifrar para mim é que o Sol seria a centelha divina que brilha para todo mundo no momento do que o espírito entra no corpo da pessoa, certo? É bastante complexo, mas é a luz divina, certo? O Sol ele brilha para todo mundo e ele simboliza aí de uma forma mais objetiva aquilo que a gente tem de mais sagrado. Mas ele não necessariamente vai simbolizar a sua alma e o seu espírito numa jornada transmigratória, ou seja, o que você traz de outras vidas. Isso daí é o que a sua alma quer viver nessa vida e o que ela trouxe já de outras vidas é mais ligado ao Atmakaraka. Mas tome cuidado, que o Ketu, tá? que é o nó do sul, ele vai ter muita ligação também com as vidas passadas. Então, toma cuidado aí para não fazer essa confusão. No geral, o Sol é aquilo que mais brilha em você. Ele vai estar ligado também à sua estrutura óssea. Ele vai estar ligado ao seu brilho pessoal, ao seu poder pessoal. Ele junto com a Atmakaraka, ele pode também simbolizar um pouco aí do que é o eu superior. Mas o Atmakaraka ele é o mais determinante para isso. Então você veja que o Atmakaraka ele não simboliza nada físico. Ele não simboliza nada físico. Ele no máximo, na aparência física da pessoa, vai simbolizar o olhar. Vai simbolizar ali aquele olhar que a pessoa tem. Para quando você olha para o olho da pessoa, você pode ver o Atmakaraka dela, certo? Mas ele está ligado à alma. Está ligado ao que é de ad interno, ao espírito, certo? O que é o físico, o que é a carcaça, é simplesmente o ascendente, junto com o Lagnesha. E outra coisa, Lagnesha também vai determinar a aparência física. Alguma coisa no semblante do rosto da pessoa vai simbolizar no Lagnesha. Porque o Lagnesha ele é a casa 1, certo? E a casa 1 vai simbolizar o rosto. A casa 1 junto com a casa 2 vai simbolizar o rosto. Então, muita gente acha que o Lagnesha, inclusive eu já falei também aqui no canal, que o Lagnesha pode não simbolizar nada de físico, mas ele pode ter alguma apresentação aí nos detalhes da pessoa. Porém, o Atmakaraka não tem nada disso, certo? E também notem e fiquem atentos aos dispositores de cada planeta. Então, por exemplo, o seu Atmakaraka, qual que é o dispositor desse seu Atmakaraka? Como descobrir isso? Por exemplo, se você tem Atmakaraka em Leão, o dispositor do seu Atmakaraka vai ser o Sol. Então, para que aquele Atmakaraka em Leão funcione, ele tem que ter um Sol forte. Se o Sol, por exemplo, estiver em Libra, o Atmakaraka vai estar prejudicado, porque Libra está em queda, ele está debilitado, o Sol está debilitado em Libra. Porém, se estiver em Leão ou em Áries, que o Áries é o Sol exaltado e Leão é o Sol domiciliado, esse seu Atmakaraka vai estar muito forte, muito poderoso. Isso pode trazer auspiciosidades para a vida da pessoa. Então, por exemplo, como o Atmakaraka é a jornada de vida da pessoa, é o destino daquela pessoa, daquela alma, isso vai dar facilidades, caminhos abertos para a pessoa. Agora, se esse Sol está fraco, no caso de Atmakaraka em Leão, a pessoa pode ter dificuldades, caminhos fechados, dificuldades na vida, entre mais dificuldade de seguir o próprio caminho. Outra coisa bastante importante os dispositores. Vocês têm que olhar os dispositores em todos os posicionamentos, tá? Não só o Atmakaraka. Outra coisa
é notar que quando a gente fala de Atmakaraka, a gente está falando de astrologia de Jaimini. E a astrologia de Jaimini ela está separada nos 8 Karakas. Eu já falei aqui no canal sobre os 8 Karakas, que é, por exemplo, o Atmakaraka ele é o grau mais elevado, o planeta de grau mais elevado. Porém, vai ter o planeta de grau menos elevado, que vai ser o Dharakaraka, tá? Que é o simbolizador de parcerias, cônjuge, companheiros, etc. O segundo planeta, logo depois do Atmakaraka, que é o segundo planeta de grau mais elevado, vai ser o seu Amatyakaraka, que é o seu significador de carreira e serviço para a astrologia de Jaimini. Ele faz meio que um papel da casa 10 para a astrologia de Jaimini. Aí você me pergunta, o que eu devo me atentar, a minha casa 10 ou ao meu Amatyakaraka? Olhe os dois, certo? Olhe os dois posicionamentos, porque as duas astrologias têm o seu valor. E você vê que cada coisa que Jaimini fala complementa com Parashara. Então as coisas não se perdem. Se você pensa que ao você adotar Parashara você vai eliminar Jaimini, você está errado. Porque Jaimini, muito da astrologia de Jaimini complementa a astrologia de Parashara. Inclusive Jaimini, ele acredita no Lagna e ele pontua, Jaimini pontua na sua astrologia, que o melhor significador para o corpo físico e a aparência física é o ascendente. E o ascendente tem como seu dispositor Lagnesha. Então, tome cuidado, tá? O próprio Jaimini aceitava um princípio primordial aí da astrologia de Parashara, que é o Lagna, tá? Então, tome cuidado com isso. Mas então, você pode usar os dois para você absorver as interpretações da sua carreira, que é tanto a casa 10 quanto o Amatyakaraka. Só que o Amatyakaraka ele vai se complementar com o Atmakaraka, porque o Atmakaraka ele vai ser a jornada do seu espírito, o seu destino, e o Amatyakaraka ele vai simbolizar a sua carreira, a sua missão, o seu propósito, o seu serviço. Então é o que você veio realizar no sentido de carreira, no sentido de a sua missão aqui, de alguma forma. E isso pode simbolizar duas atividades diferentes na sua vida. Então, por exemplo, como a Atmakaraka, você pode estar mais ligado a uma coisa artística. Então é aquela pessoa que tem aquele veio artístico desde criança, gosta de pintar, gosta de desenhar e tudo mais, gosta de tocar um instrumento, gosta de fazer música. E ela sempre teve aquilo lá dentro dela, mas ela fez 18 anos e ela foi fazer medicina. O que é o propósito dela? Pode ser os dois, porque esse lado artístico dela pode estar ligado ao Atmakaraka, enquanto o lado da medicina, de seguir uma carreira mais estruturada na sociedade, pode estar ligado aí ao Amatyakaraka. Então a gente tem os dois posicionamentos com influência na nossa vida. E como a astróloga The Truth aqui do YouTube também já falou, eu não sei o nome dela especificamente, mas procurem aí, The Truth, o canal dela. Ela faz leituras de tarô também e ela é muito interessante, tá? Eu assistia bastante os vídeos dela antes de fazer o canal aqui. E assim, ela falava que a pessoa ela pode durante uma época da vida, por exemplo, uns 10 anos, cumprir o Amatyakaraka dela, e depois que ela cumpre esse Amatyakaraka, durante um tempo, ela pode começar a fazer somente atividades do seu Atmakaraka, certo? Então ela diz que o Amatyakaraka ele complementa o Atmakaraka. Então essas atividades elas se complementam. Isso mostra que nós não temos só um propósito, nós não temos só uma missão, só uma coisa que a gente veio fazer. Tipo, a pessoa nasceu para escrever, a pessoa nasceu para cantar, a pessoa nasceu para fazer música. Não, a pessoa ela pode ter esse lado dela escritor, mas também pode ter um lado dela médico, advogado, entre outros, certo? Então nós aí temos múltiplos propósitos. E o Amatyakaraka e o Atmakaraka mostram isso no nosso mapa. Então eu acho que era isso que eu queria falar aqui. Era isso que eu queria falar sobre o Atmakaraka. Então vocês vejam o Atmakaraka no mapa de vocês como o rei do mapa. Como no estudo que eu estava fazendo com a IA, ela me deu esse conceito, rei do mapa. Usem ele como rei do mapa, que é diferente do Lagnesha.
Vejam o Atmakaraka como algo que existia antes do seu corpo existir. A sua alma, o seu espírito, juntamente com o Sol e a Lua, que são luminares. A Lua, ela vai trazer registros do que você traz de benefícios ou malefícios de suas vidas passadas. Então, ter uma Lua exaltada, uma Lua domiciliada, pode ser coisas boas de vidas passadas que a pessoa traz. Enquanto uma lua ruim, uma lua em queda, pode ser uma coisa ruim que ela traz de vidas passadas e que ela tem que desenvolver. Não quer dizer que existe lua ruim e lua boa. São só formas diferentes, certo? A mesma coisa o Sol. Então o Sol, eles são os luminares ali, eles são uma coisa que é bem pessoal também, tá? Já o ascendente e o Lagnesha, que é o regente do ascendente, eles vão ser aquilo que determinou o momento do seu nascimento. Aquilo que determinou quem que nasceu no momento que você nasceu. Você, o seu nome, o seu corpo físico. A jornada terrena, a identidade terrena. Por exemplo, se você se chama Carlos, o Carlos está ligado ao ascendente, está ligado ao Lagnesha. Essa é a sua identidade física. Então o melhor posicionamento para você falar qual que é o meu signo, qual que é o meu Lagnesha, qual que é o meu nakshatra. O seu nakshatra, o seu signo, o que mais representa isso no seu mapa é o seu Lagnesha, porque ele é a cabeça, ele é o que controla o seu corpo. O ascendente é meramente físico, certo? É somente seu corpo físico. Já o Lagnesha é aquele cérebro, aquela identidade que controla o corpo físico, tá? Já o Atmakaraka, você não consegue tocar o seu Atmakaraka. O seu Atmakaraka é algo muito mais espiritual e transcendental. Somente pessoas mais espiritualizadas, pessoas que passaram por grandes processos de autoconhecimento, vão ter esse contato mais direto com o Atmakaraka. Mesma coisa o Sol. O Sol são potencialidades. O Sol está bastante ligado ao poder pessoal. Muitas pessoas também não encontram o Sol, porque estão muito desconectadas disso. Já a sua Lua é o seu instinto. É a sua mente, é as suas emoções, você não tem controle. Mesmo que você não saiba, você age como a sua Lua. Tá? Então é basicamente isso. Lagni Lagnesha é aquilo que você é. É o seu corpo físico, seu nome, a sua identidade, a forma como você se comporta. Sua Lua é a sua mente, suas emoções. É aquilo que você nem sabe que você está agindo, mas você está agindo assim. O seu Sol é assim sua centelha divina, certo? É aquilo que brilha em você. Atmakaraka, o rei do mapa. O que comanda tudo? O que está além do seu corpo físico, identidade? Espírito, alma. Isso está muito além, certo? Está muito além até do seu próprio nome e do seu próprio corpo físico. Por isso ele é o rei do mapa, ele é o Atmakaraka, tá? Se atentem aos seus expositores. Quem é o regente do Atmakaraka? Quem que é o regente do Amatyakaraka? Quem é o próprio dispositor do Sol, tá? Dispositor da Lua. Por exemplo, se você tem uma Lua em Touro, essa Lua está muito boa, ela está exaltada. Mas se a sua Vênus estiver ruim, estiver, por exemplo, vamos aqui pegar em Virgem, ou, por exemplo, a sua Vênus estiver... Ai, me fugiu agora o signo. Se a sua Vênus estiver em Escorpião ou a sua Vênus estiver em Áries. Essa Vênus ela não está tão forte, ela está num lugar desconfortável para ela, então a sua Lua não vai funcionar muito bem. Essa Lua, ela está em Touro, ela está forte, mas ela poderia estar muito mais forte se estivesse, por exemplo, em Libra, Touro ou Peixes, que é o lugar habitat natural. Em Touro e em Libra é onde ela está domiciliada, e em Peixes é onde ela está exaltada, tá? Então observem também os expositores no mapa de vocês, tá bom? Era isso que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Usem bastante aí a IA para estudar a astrologia védica ou para estudar qualquer coisa, tá? A IA ela é muito boa e eu tô tirando muito proveito do uso dessas ferramentas que estão mudando aí o mundo, né? Estão mudando a forma com que a gente busca o conhecimento, tá? É isso, um abraço para vocês e até a próxima. E só acrescentando uma coisa aqui no final do vídeo, pessoas que querem que eu analise o mapa, coloquem o número de vocês aí, tá? Nos comentários, que eu adiciono vocês no WhatsApp e faço a análise do mapa. Eu não cobro nada, tá? Mas essa é a forma com que eu vejo para fazer isso, certo? Até a próxima.